Vamos falar do STF. O presidente da corte, o Edson Fachin, ele disse que acredita na aprovação ainda esse ano daquele código de ética para os ministros da corte. E para defender, quando ele estava defendendo essa iniciativa, ele disse o seguinte para os jornalistas, isso na terça-feira: quem age em desacordo com uma regra ética efetivamente precisa se sentir constrangível a repensar o seu comportamento, a fazer uma autocrítica, dizer somos todos seres humanos aqui, não estava bem. Reconheço isso e vamos voltar para o caminho que me pareça mais adequado. O presidente do Supremo também acrescentou o seguinte, que a ministra Carmen Lúcia, que é relatora da proposta do Código de Ética, está preparando uma espécie de minuta que vai ser submetida aos colegas. Será que pega? Não. Olha, vamos lá. Contra código de ética. Eu não. Sou contra código de ética de ninguém. Nem contra a ética de ninguém. Apenas que quero lembrar, escrevi um texto hoje, que ministros do Supremo têm regimento interno, têm Constituição, tem a lei orgânica da magistratura, tem o Código de Processo Penal, tem o Código de Processo Civil. Aliás, meu artigo nem botei esqueci de botar o regimento interno, que é importantíssimo. Tudo isso limita e disciplina a ação dos ministros do Supremo. E daqui a pouco volto a esse ponto em particular. Né? Se dá para criar um ente dentro do próprio Supremo que disciplina o Supremo, criando uma hierarquia entre os ministros, que não existe. Agora, de qualquer sorte, Rafael, um presidente do Supremo, um presidente de qualquer coisa, de um país, a primeira coisa que ele tem de fazer é tentar coesão interna. O seu Edson Fachin, para marcar os 6 meses da sua gestão na presidência, resolve dar essa entrevista, que é necessariamente autocongratulatória, ou alguém faz uma entrevista de 6 meses, eu nem sei por que precisou ter entrevista de 6 meses, ou alguém faz a entrevista de 6 meses, para falar assim, olha, andei fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem, eu sou realmente muito ruim, eu não consigo o apoio dos meus pares, né? Eu me atrapalho todo aqui, já me atrapalhei todo no Petrolão, porque ignorei sucessivas, o chamado Petrolão, ignorei sucessivas evidências de abuso que estavam sendo cometidos pela Lava Jato, a ponto que depois eu tive que pegar e anular tudo, né? Porque tem uma certa tendência a colocar as minhas convicções acima dos limites do real, né? Não, ele não ia falar isso. Então ele vem com esse negócio. Bom, deixa eu dizer uma coisa, o Fachin hoje há 10 ministros lá. O Código de Ética seduz de verdade 2. Ele próprio e a Carmen. Eventualmente o Fux com reservas. Há pelo menos 7 ministros. Se eu estou falando que é 5, na minha conta 7. Então são 7 que odeiam a ética. Num momento como esse, o presidente de um colegiado não pode abrir as portas para que entrem todos os insetos. Isso é uma citação, tá, gente? Da música Janelas Abertas 2, do Caetano Veloso, né?
Sim, eu poderia abrir as portas que dão para dentro, percorrer correndo corredores em silêncio. Veja, uma música maravilhosa. Mas eu prefiro abrir as janelas para que entrem todos os insetos. Que é uma citação indireta a Clarice Lispector. Muito bem, ele não pode abrir as janelas, as portas do Supremo, para que essa pressão externa que é hoje entre lá com força e constranja os ministros a fazer aquilo de que no momento não estão convencidos. E ele usou a palavra: quem age em desacordo com a regra ética efetivamente precisa se sentir constrangido a repensar o seu comportamento. Mas isso você diz para moleque de colégio, para assustar. Você não diz isso para o ministro Supremo? Tem até uma historinha pessoal. Você sabe que eu caí na malha do DOPS quando eu tinha 15 anos, né? Que eu era ligado a movimentos, nascente movimento secundarista. E tinha um agente do DOPS no colégio estadual, né? E eu lembro que eu fui chamado, eu tinha 15 anos, e eu lembro que eu fui chamado mais ou menos com uma conversa assim: se eu não estava disposto a repensar o meu comportamento. Sabe o que eu falei? Eu disse, claro que sim. O que você acha que eu ia falar? Disse sim. Isso mesmo, senhor. Né? Estou muito envergonhado. Isso você faz para constranger moleque, para constranger criança. Você não faz isso com o ministro Supremo. Especialmente quando não se sabe que diabo é o tal do Conselho de Ética dele. Eu transcrevi uma fala dele na minha coluna de hoje. É incompreensível aquilo. Como sói acontecer, para usar um verbo de exceção de que ele gosta tanto, em alguns despachos do ministro que preciso quase submeter assim, a um concílio de sábios para tentar entender. Vamos lá. E ele mesmo falou da dificuldade. Você cria o tal do código de ética, mas tem que alguém aplicar, né? Quem vai ser? Vai se criar uma hierarquia entre ministros que não existe? Não existe hierarquia entre ministros hoje. Você vai criar essa hierarquia interna? Vai ter o conselho dos B10? Se o ministro desbordar daquilo que essa turma diz, faz o quê? Manda para Cafua? Palavra antiga lá do Ateneu, do Rua Pompeia. Manda para Cafua? Manda para Salinha? Manda para a salinha do pensamento, que é quando tem escolinha, às vezes. Vai lá pensar, olha que coisinha feia que você fez. O que é? Não é? Conselho de ético é tudo aquilo que eu digo e que eu faço. A ética é o que o outro faz. Já existem os limites. Não é? Agora, existe hoje uma patrulha muito grande sobre o Supremo, muito grande sobre o poder, que sim salvou a democracia. Isso não lhe dá todos os direitos e poderes? Eu sei que não estou dizendo que dê. Agora, eu sei que esse caminho que ele está seguindo não é bom. Porque aí é muito fácil dizer assim, Gilmar não quer, Xandão não quer e Dino não quer, porque esses três têm os ombros largos, né? Especialmente os dois primeiros. Não, mas vai ver os outros. Vai ver os outros. O Conselho de Ética, como está sendo debatido, o André Mendonça quer? Para pegar alguém que foi indicado pelo Bolsonaro? Mas tem gente que adora jogar água suja com a criancinha junto. A hora que você criar um troço como esse, daqui a, sei lá, 10 anos, Rafael, digamos que os bolsonaristas realizem todos os sonhos dourados deles. E daqui a pouco eles têm 8 ministros do Supremo, que é o que eles imaginam.
recusa agora o Messias, que aliás não teve indicação até agora. Recusa o Messias, vai lá para frente, o Flávio ganha, indica 4 ministros, empicha o Alexandre mais o... Isso que eles têm na cabeça, né? O Alexandre mais o Toffoli, né? E eles já têm 2, e eles ficam com 8. E mais um conselho disciplinar na mão. Às vezes eu... Tinha uma personagem de um humorístico, aquele que era com o Caco Antibes, como é que é? Sai de Baixo? Que ele perguntava para Magda, comeu muita banana hoje? Comeu cocô? As coisas feitas dessa maneira não só não funcionam, como são contraproducentes. Se o objetivo dele era ter o tal código, você vai ter o tal código fazendo o quê? Criando uma pressão pública contra os ministros? Rafael, tem uma pergunta matadora para você. Posso fazer? Mesmo que você discorde de tudo que eu estou falando. Tem uma pergunta matadora. Tá? Por isso que deu problema aqui. Derrubou o microfone. Oi, mas tem uma pergunta matadora para você. Vamos lá. Ontem, antes dessa entrevista, digamos que o código numa escala de 0 a 10 estivesse em 6 para a realização. Depois dessa entrevista, você diria que está onde? Olha, pensando no ego dos ministros, e que, como o senhor deixou bem claro, que esse recado aí a gente dá para menino, tá para uns 2 aí ou até menos. Logo, o maior militante contra o Código de Ética se chama Edson Fachin. Edson Fachin. Porque é desastrado nesse particular. Eu não gosto de falar assim, mas é verdade. E incompetente na condução da presidência da corte. Por mais, Fernando Pessoa, humanismos que ele estreite no peito, isso não conta nessas coisas. E no caso dos ministros, você falou em ego, existe, mas todos nós temos, né? Todos nós temos. Todo mundo. Você sabe que quando se fala de ego, vaidade, todo mundo tem ego, é vaidoso. Eu já disse aqui que eu não acredito, gente, eu sou humilde, eu não acredito. Não acredito em gente que faz profissão de fé na própria humildade. Eu acho isso. Gente que faz profissão de fé na própria humildade, se você não tomar cuidado, bate a sua carteira. Não é. Tem. O problema aí é um tribunal que é a última instância, que tem o direito de errar por último, achar que se vê numa situação em que tem de tomar decisões movido pelo alarido. O que também não é bom, porque o alarido agora é esse. No futuro pode ser outro. Nós caminhamos, inclusive, para formar maiorias, muitas vezes, determinados temas, que são muito complicadas. Nós não podemos ter um tribunal que se move desse jeito. Não pode ser alheio, tal, não. Mas assim não. E aí tem a outra questão também, que ele também andou falando, que é o inquérito das fake news, né? É isso, Reinaldo. Como a geração Z gosta de dizer, o Fachin hablou essa semana. Ele está falando que só. E aí ele disse que tem discutido com os outros ministros a possibilidade de encerrar o inquérito das fake news. O Fachin mencionou que foi relator do processo que considerou constitucional a abertura da investigação. O placar do julgamento, que foi concluído em junho de 2020 ainda, foi de 10-1. O único voto contrário a essa validação do inquérito foi do então ministro Marco Aurélio Mello. Fachin afirmou o seguinte ontem, lembrando desse caso. Naquele voto eu disse que todo remédio, a depender da dosagem, pode se transformar em veneno. Isso está no texto do meu voto posto há anos.
Portanto, a questão é se chegou o momento de reconhecer, de pensar o encerramento desse tipo de atividade. De novo, né? Lembrando que o inquérito de março de 2019 já havia as milícias operando contra o Supremo. Dia 26 de maio de 2019 fez-se a primeira passeata contra o Supremo, né, e depois uma sequência delas. É absolutamente constitucional, a abertura de ofício, artigo 43 do regimento interno, incluindo a escolha do relator. Mas é para coisas ocorridas no âmbito do próprio tribunal. O âmbito do próprio tribunal, considerando que hoje, inclusive, existe voto à distância e pode dar de casa, é qualquer lugar em que, qualquer modo pelo qual a corte seja atacada. Também não acredito no fim desse inquérito, não dessa maneira. Que, na verdade, é o inquérito que originou, no fim das contas, com informações que originaram a investigação do golpe de Estado. As ações contra os ministros do Supremo continuam a ser pavorosas, né? Há uma indústria de ameaças contra os ministros, né? Então, realmente, não acredito que tão logo aconteçam nem uma coisa nem outra. Nem o Código de Ética, nem o fim do inquérito 4781. Insisto, tudo isso poderia estar aí na escala de 0 a 10, poderia estar em 6. Agora está em 2. Mas, não obstante, claro que é muito fácil, vamos simpatizar com o Fachin, vai ser tratado como herói, mas não obstante, a vaidade do ministro está bem. Afinal, ele aparece como aquele que quer a ética, a defesa da ética, etc. e tal, e os outros como os aéticos, né? Eu sou bíblico nessas coisas, né? E meço pelo resultado. Aliás, fosse ele, né, um CEO de empresa, ganhou a tarefa. Você tem de conquistar o apoio para essas duas coisas aqui, tá? Das corporações. Chegaria a hora de prestar contas ao conselho e dizer: olha, parabéns, viu? Tudo que você fez deu resultado contrário, né? É isso.